Inicialmente ele foi indiciado por cometer contra 10 vítimas, né? Foram 10 vítimas, foi indiciado por estupro de vulnerável, estupro, importunação sexual, tráfico de drogas, posse e produção de pornografia infantil, e em relação a uma das vítimas por redução à condição análoga de escravo. Uma das vítimas que foi abusada por ele dos 13 aos 18 anos, após uns 3 anos em relação a isso, ele tomou coragem de relatar os fatos e nos procurou, apoiado pela própria esposa, nos relatou os fatos. Então, essa vítima nos relatou que ele inicialmente chamou, né, entrou em contato com ela, oferecendo presentes, oferecendo ajuda no tratamento de saúde, e a partir daí levou ele para morar em casa. E no começo, o investigado dopava essa vítima e abusava dela, né, praticava os atos e filmou. Em uma dessas situações ele filmou os atos e chantageou ela para que, após a filmagem, né, a própria vítima aceitasse, sem estar dopada, a praticar os atos com ele. Então, eram adolescentes, na verdade, muito vulneráveis socialmente. Então, o investigado ele se aproveitava dessa vulnerabilidade social para poder atrair as vítimas, oferecendo presentes, oferecendo ajuda. Então, elas, vendo aquela situação, acabava que ia e começava a frequentar a casa dele. Há grande chance de existirem mais vítimas além dessas 10. Porém, nesses casos, dessas 10 vítimas, ele filmava elas em situação de nudez e também algumas delas ele filmava praticando atos sexuais. Então, a partir do momento que essa primeira vítima nos relatou os fatos, nós começamos algumas diligências investigativas, conseguimos identificar até pelo nicho de relacionamento do investigado e conseguimos aí saber quais eram as outras vítimas. E justamente esse boato, essa fofoca na cidade, porém, ele se aproveitava do cargo que ele ocupava, né, como presidente do Conselho de Segurança da cidade, e conseguia criar uma imunidade, uma imagem de bom moço. Ele passava para a sociedade que estava ajudando aquelas crianças, que estava ajudando a família daquelas crianças, e se aproveitava disso para ninguém suspeitar do que ele estava fazendo. No caso, ele era orientador social do CRAS, ele foi com uns 2 anos, salvo engano, orientador social do CRAS, aí passou no concurso da prefeitura, ficou como agente municipal de saúde, e nesse período em que ele saiu do CRAS, que era justamente um local onde ele se aproveitava para também entrar em contato com as vítimas, que eram vítimas em situação de vulnerabilidade. Após sair do CRAS, ele assumiu a presidência do Conselho de Segurança da cidade. Ele tentou adotar, dessas 10 vítimas, 3 ele tentou adotar. Graças a Deus não conseguiu, né? Os pais, a família ali não concordou e acabou que ele não conseguiu levar isso à frente. A vítima, né, quem nos trouxe todo esse fato, ele nos relatou que quando começou a frequentar a casa do investigado, ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa errada, porque normalmente ele acordava às 7 horas da manhã para ir para o colégio, e quando dormia na casa do investigado, acordava lá para as 10 horas, 11 horas da manhã, achando estranho e também sentindo algum incômodo, algumas dores, alguma situação que não estava como ele achava que estava certo. Quando ele indagou o investigado em relação a isso, o investigado mostrou o vídeo que tinha feito praticando os abusos sexuais, e a vítima ficou em choque e quis deixar de ir lá. E quando ela quis deixar de ir lá, o investigado foi e começou a ameaçar ela, dizendo: nossa, se você parar de vir aqui, todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu, né? O que eu fiz com você, né? Fiz justamente utilizando do vídeo para fazer chantagem contra as vítimas. Então, ele está atualmente recluso no presídio de Manga, na cadeia pública de Manga, em situação de prisão provisória, né? Foi decretada a prisão preventiva dele. Com as investigações, essa prisão provavelmente vai ser mantida. E é muito importante que demais vítimas que ainda não nos procuraram, ou que nós não tomamos conhecimento, nos procurem, nos relatem. Nós não estaremos lá para julgar, para acusar a vítima, não. Nós estaremos lá para acolhê-la e para poder fazer com que esse investigado pague pelo que ele fez, que ele responda criminalmente pelo que ele fez. Nós não estaremos de forma nenhuma ali para julgar ou para apontar as vítimas, para constranger as vítimas. Muito pelo contrário. Nossa equipe, inclusive, nesse período, conseguiu se especializar de forma a que nós possamos atender essas vítimas da forma mais humanizada possível, para que elas não fiquem constrangidas, para que elas não fiquem ali se sentindo mais culpadas e mais vulneráveis em relação a essa situação.